Olá, seja muito bem-vinda ao Fit Club Cast, o seu novo podcast fitness favorito. Eu sou a Amanda Teixeira, host desse podcast. Ao meu lado tem o Lulu. Uhul, co-host desse podcast. Uhul, seja bem-vinda de volta, Obrigada. Lulu. No episódio anterior deu lugar aí pro mozão. Foi, agora a gente destrocou. Destrocou, é isso aí. E Lulu, temos um grande episódio pela frente. Temos, tô ansiosa. Inclusive. Cheio de revelações. É Polêmico. Mesmo. Primeira forte. vez que você vai falar, né? Nossa. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso te dar alguns recados muito importantes. Primeiro de tudo, Lulu, a gente acabou de bater 1.000 inscritos no canal. Bate aqui. Yes! É muito Então, legal. mulher, a gente quer chegar ao quê? 2.000, 5.000, 10.000, Sim. 100 mil, 1 milhão. Então, ajuda a gente nessa, não paga nada pra você se inscrever no canal. E você se inscrevendo, toda vez que você entrar no seu YouTube, se tiver uma novidade, vai aparecer pra você. Sim. Olha só, muito bacana. Muito melhor. Muito melhor, não custa nada você escrever, deixa o seu comentário pra gente. Hoje um assunto é muito importante, então pode ser que você tenha dúvidas, então não deixa de comentar, de deixar o seu like, de compartilhar esse episódio com pessoas da sua convivência que você acha que vai se beneficiar muito desse podcast. E bora para nossa convidada? Let's go! Ai, meu Deus. Gente, ela é uma convidada de peso, Sim. grande peso mental, principalmente. Sacou a brincadeira? Gente, ela é médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ela é psiquiatra pelo Hospital Odilon. Ela é psicogeriatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Pós-graduanda em Neurociência do Comportamento. Ela é professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Com vocês, doutora Maria Raquel! Esse já é né? Marca registrada. Marca registrada. Tem que fazer, né? O tempo todo. Gente, eu preciso parar, inclusive. Não, é marca registrada. Tudo bem. Então a gente vai deixar. E, gente, como que eu conheci a doutora Maria Raquel? Ela é a minha médica. Ela é a minha psiquiatra. É a pessoa que eu confio de olhos fechados pra cuidar de mim. E lá atrás, já deve ter o quê? Uns 2 anos? Por aí. Uns 2 anos. É. Eu fui atrás dela porque eu precisava de alguém para me ajudar com o meu sono. Muito desregulado, né? Várias crises de insônia aí pra trás, coisa que ficou pra trás mesmo. E depois a coisa foi mudando, a conversa. E também um dos motivos que a gente tá aqui hoje para falar de TDAH. TDAH. E você gosta desse assunto, né? Eu gosto desse assunto porque eu, na verdade, não só sou psiquiatra e a psiquiatria é o que, de fato, cuida desse assunto, embora alguns neurologistas também cuidem, né? Mas também porque eu tenho TDAH, eu tenho um diagnóstico tardio de TDAH, então não só eu entendo do ponto de vista teórico, como eu entendo na prática o que é ter TDAH, especialmente com diagnóstico tardio, que foi o meu caso, né? Então é viver toda uma vida aí sem diagnóstico, que é a realidade de muitas pessoas que às vezes estão travadas em várias coisas, até mesmo dentro do mundo fit, como a dieta, como a atividade física, e que às vezes tem na base aí isso, né? Pois então é um tema bem importante. Um grande problema essa questão do diagnóstico. Porque, Lulu, muitas pessoas hoje adoram falar que tem TDAH. Sempre culpa o TDAH, né? Tipo, mas eu devo ter e tal. Ou então, escuto muito, eu tenho certeza que eu tenho. Ou então, começa a falar que tem só de ver um vídeo aleatório por aí e se identifica com sintomas e fala que tem. Isso é um problema. Porque o fato de você ter um diagnóstico ou não, você precisa fazer algo com isso, né? E o diagnóstico, ele te abre um caminho. Eu falo que sempre tem 2 coisas que a gente pode fazer com o diagnóstico. Uma delas é usar para explicar, outra é usar para criar desculpas. E tem muitas pessoas que entram num caminho de usar como desculpa. Então é como se fosse assim, não, mas eu faço isso porque eu tenho TDAH. Como se o mundo tivesse que aceitar a pessoa assim, do jeito que ela é, e
problema não tem dela, que fazer nada né? pra mudar. Exato. Então, assim, essa coisa da aceitação infinita. Eu sou bagunceiro porque eu tenho TDAH. Eu faço isso porque eu tenho TDAH. Eu respondo desse jeito e falo sem pensar porque eu tenho TDAH. Eu como que eu quero porque eu tenho TDAH. E aí eu invado o espaço do outro porque eu tenho TDAH. Mas peraí, a gente vive em sociedade. Então, se incomoda o outro, tá errado também. E se eu só uso pra dar uma desculpa e não faço nada com isso, isso é um grande problema. Agora, se eu uso pra explicar, é diferente. Não, então tá bom. Todas as vezes que eu abro esse pacote, o lixo tá do meu lado. Eu não jogo no lixo e deixo na mesa porque eu tenho TDAH. Deixa eu, então, tentar criar uma estratégia pra eu jogar no lixo. Colocar em vez de deixar aqui na mesa e fala, jogue no lixo. Exato, deixa eu pensar o que eu posso fazer, porque quando eu deixo aqui incomoda minha mãe, meu marido, quem quer que seja que mora com você, ou a mim mesmo, né? Porque é o paradoxo da pessoa com TDAH, a pessoa que é bagunceira, mas odeia bagunça. E aí ela não consegue se organizar, mas a bagunça também desorganiza ela e vira um grande caos. É muito difícil. Lá em casa, né, no home office, eu fico com a mesa, a Lulu fica do meu lado, e eu tô lá trabalhando, blá, 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 e tal, várias coisas, e a gente vai, né, computador aqui, com tela ali e tal, agenda, post-it pra todo lado. Do nada, do absoluto nada, é como se eu tivesse a visão de toda a bagunça que tem lá. Eu falo, meu Deus, peraí, não consigo ficar aqui. Vamos arrumar isso. Lulu, levanta. A gente tá 5 horas assim, Amanda, do nada. É do absoluto nada, é como se eu não tivesse visto e do nada eu vejo. E aí na hora que vê, aí não consegue mais, aí desorganiza tudo. Loucura. Aí arruma tudo, aí daqui 10 minutos tá tudo bagunçado de novo. Parece que tava invisível. Achei bem legal essa parte de que você falou, que as pessoas... Porque hoje as pessoas, elas veem muito que o mundo gira em torno delas mesmas, né? Então, eu tenho isso, então todo mundo tem que entender que eu tenho isso e pronto. E aí que elas têm, então, né, 2 caminhos. De realmente tratar e conviver melhor em sociedade, sabendo que tem isso, e então ela trata. Ou a de ser desculpenta e usar isso como, né, como válido. Geralmente, essas pessoas que são desculpentas, elas são desculpentas mesmo tratando? Mesmo tratando. Então, assim, isso acontece muito com pessoas muito jovens, né? Então, a maturidade, ela faz umas coisas interessantes com as pessoas, né? Então, a experiência, né, ela vem das más escolhas. Então, as boas escolhas vêm da experiência, a experiência vem das más escolhas. Então, a gente vai errando muito na vida, e isso é todo mundo, não só quem tem TDAH, antes de começar, de fato, a acertar. E aí, a pessoa, quando ela é muito jovem, né, em geral, não é todo mundo, mas em geral, a imaturidade faz a pessoa ter muita certeza das coisas, e ela é muito, eu sou desse jeito, e essa é a minha verdade, eu sou assim, e não sei o que. Nada vai mudar. Então, quando é muito jovem, tipo 20 anos de idade, assim, tem mais esse padrão de, não, mas isso aqui é meu TDAH, isso aqui é meu TDAH. Por quê? Porque no fim das contas, a pessoa ainda está confortável com ser do jeito que ela é. A vida ainda não mostrou pra ela os problemas. Então, a vida ainda não mostrou pra ela os problemas sociais de falar sem pensar. A vida ainda não mostrou pra ela os problemas de ter coragem de falar o que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar. Ela ainda não entendeu por que todo mundo não tem coragem de falar. Total. Então, ela entra nessa. Na medida em que vai amadurecendo, essas coisas vão mudando. Porque a pessoa vai começando opa, mas eu perdi essa amizade. Eu perdi essa oportunidade de trabalho, eu me queimei nessa empresa, pela dor. Fiz não sei o que pela dor. E aí agora eu preciso mudar. Agora eu tô entendendo que as coisas não são bem desse jeito. Funcionava naquela época, agora não funciona mais. Então essas pessoas mais desculpentas, em geral, elas são mais jovens. É uma regra? Não. Tem gente mais velha que vai ser desculpenta? Sim. E que são, inclusive, pessoas imaturas, né? E pessoas com TDAH, até por esse padrão de comportamento, elas podem, às vezes, demorar um pouco mais pra amadurecer também, né? Então, isso pode ir acontecendo. Mas, em geral, são mais jovens. Entendi. E, inclusive, pode ter gente assistindo aí que, às vezes, tá na dúvida, né? Se tem TDAH e tá na dúvida um pouco sobre o que é. Eu sinto que a gente já começou, eu esqueci. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, o que é, né? Vou te deixar, porque eu sei que existem dois perfis, basicamente, ou 3. Existem 2 perfis descritos, né? Que é o de predomínio desatento, de predomínio hiperativo. Mas tem um terceiro caminho que é o de predomínio um pouco mais impulsivo. Que embora não tenha critérios diagnósticos bem descritos, a gente vê que tem pessoas que elas vão muito para um lado de impulsividade muito marcante, né? Uma hiperatividade com impulsividade. Então são 2.
né? Mas tem esse terceiro caminho aí também possível. E as diferenças entre eles? Então, a desatenção, aí lembrando, né, gente? Então, assim, desatenção no mundo de hoje é a regra. É impossível ser totalmente atento no mundo de hoje. Não tem jeito. E é por isso que várias pessoas às vezes acham que podem ter, né? Mas tá ela lá com o smartwatch vibrando no pulso o tempo inteiro, os aplicativos notificando o tempo inteiro, 70 coisas pra fazer no dia. 70 coisas pra pensar. Pra pensar. Não tem jeito. Não dá pra ser totalmente atento nos dias de hoje. Não tem como, né? Então, essa desatenção, primeira coisa, a pessoa com TDAH, ela não adquire TDAH, ela nasceu com TDAH. Isso é muito importante, porque eu já escutei gente falando assim, eu tô com TDAH. E tem um tá pouco com esse nada. povo. Você tá chata. Não, e tem um pouco esse povo que eu brinco que TDAH lisa. Tem um pouco que TDAH lisa, né? Legal. Que é assim, tratar como TDAH vai adiantar? Não vai, porque é totalmente comportamental. Então, às vezes a pessoa tá tão sobrecarregada, privada de sono, tomando muito café, né, sedentária, uma série de problemas nos hábitos mesmo de vida, que ela dá uma TDAHizada. Ela tá vai ser uma consequência. Uma consequência. E aí o tratamento é totalmente comportamental. Você vai dar um medicamento, não vai fazer nada. Vai fazer nada, às vezes vai até piorar a situação. Deixar ela mais agitada. Né? Então, a pessoa, ela nasceu assim, né? O diagnóstico, ele não é autorizado muito a gente fazer antes dos 6 anos de idade, porque é um cérebro muito imaturo, então as crianças são mais agitadas mesmo e tudo, mas é possível desde bebê, às vezes, ver que é um bebê mais agitado, é um bebê diferente, é um bebê que dorme diferente. Muitas vezes acontece isso, nem sempre, mas muitas vezes é possível de ver desde a primeira infância ali. Aquele bebê que acorda 3 horas da manhã assim, bom dia, tô pronto, vamos brincar. Eu aposto que eu era essa pessoa. E eu era um pouco essa né? pessoa também, coitada da minha mãe. Minha mãe tinha que trabalhar de manhã e eu tinha acordado 3 horas da manhã. E eu tava pronta já pra viver. Eu e Tamara, a gente era também desorientado. Pra ir no restaurante, a gente não sentava pra comer. A gente ficava as duas correndo em volta das mesas e embolando. Ia lá no brinquedo, ia lá no estacionamento e brincava. E aquela coisa louca. Eu assim. ia na mesa das pessoas e mexia no saleiro e no paliteiro. Derrubava os palitos na mesa. Não era legal, não. Sai comigo, não. Minhas primas são mais velhas que eu. Elas contam que quando minha mãe ia comigo, e meu irmão é mais novo, então ele não tem TDAH, mas eu meio que levava ele pro rolê, entendeu? Entendi. Ele era influenciado por mim. Então ele também ficava muito agitado. Aí minhas primas contam que era assim, Maria Raquel tá chegando, esconde todas as coisas que quebram. Ai, eu sou assim até até hoje, hoje, fazer isso comigo. O Marlon não me deixou ter copo de vidro em casa. Pois é um homem sábio. Né? Então, aí voltando, né? Porque a gente desviou, aí o TDAH é isso, né? Já desviou o assunto. Lulu, você tem que voltar, gente. O assunto. A pessoa sem TDAH aqui da mesa tem que puxar de volta. Senão a gente fica aqui até amanhã. Mas então, voltando aos sintomas. Então, a desatenção. Então, a desatenção é, de fato, uma distratibilidade, pessoa que se distrai facilmente com estímulos externos. Todo mundo tem um pouco de distração, mas é aquela coisa é como se fosse uma incapacidade de você direcionar para onde vai a sua atenção. Eu quero prestar atenção aqui, mas eu tô prestando ali. Por quê? Sei lá por quê, porque eu não consigo direcionar para cá, né? A procrastinação, né? Então, o que é procrastinar? Não é assim, tô com preguiça, daqui a pouco eu faço, não. É assim, tem uma coisa muito importante que eu tenho que fazer. Eu não faço, né? Muitas vezes é porque vai demandar um esforço mental muito grande, porque prestar atenção para quem tem déficit de atenção é um esforço, gasta uma energia bastante importante, né? E aí a pessoa vai não fazendo aquilo, não fazendo. E às vezes é uma procrastinação ativa. Então assim, eu preciso fazer um trabalho, mas aí eu vou lavar um banheiro, eu vou lavar uma louça, entendeu? Eu vou fazer várias coisas que são importantes de fazer. Geralmente são coisas mais físicas, especialmente no predomínio hiperativo, mas não faz o que tem que ser feito, vai procrastinando, não paga a conta, aí a conta vence, o que não vai em débito automático. Bom você lembrar, porque hoje foi dia 10, né? Eu tô brincando. Gente, uma paciente minha esses dias lembrou durante a consulta que ela não tinha declarado o imposto de renda.
Meu Deus. Esse é o nível, tá, gente? Só pra vocês saberem. Ela Esse é o tá nível. atrasada. Então, não é uma coisa assim, esqueci, não sei o quê, né? Dessas Então coisas é nossas algo do dia a dia. crônico, é algo que Algo provavelmente a pessoa deu sinal desde criança. Desde criança. Por mais que ninguém tenha percebido. Por mais que ninguém tenha percebido. E as pessoas de predomínio desatento, elas vão passando mais despercebidas, porque elas não dão trabalho na escola, por exemplo. Às vezes é uma criança que vai ter mais dificuldade ali na escola e tudo, vai ter umas notas ali mais ou menos, vai precisar de professor particular, mas ela não dá trabalho, porque Não ela não vai é fazer agitada, bagunça. ela é hiperativa, né? Ela é desatenta. Então são essas coisas, né? Erros por distração. Então, todo mundo passa um gabarito errado numa prova, mas a pessoa com TDAH de predomínio desatento já fez isso várias vezes, perdi a conta de quantas vezes já fez, né? Às vezes não passa numa prova importante por causa disso. Larga coisa pra trás, bagunceiro, desorganizado, não dá conta de manter a organização, né? Esquece as coisas pra trás o tempo inteiro. Aquela pessoa, ela sai de casa, ela volta umas 3 vezes, porque, ai meu Deus, ficou a chave. Ai meu Deus, chega lá embaixo no carro, putz, Agora eu tô confusa. Tô se eu sem sou hiperativo chave. ou desatento. tô Um sem pouco chave. dos dois. Aí sobe, pega a chave. Perde coisas importantes. Não é assim, guarda-chuva. Guarda-chuva foi feito pra esquecer. Sim. Guarda-chuva. né? Garrafa Foi de feito água garrafa também de penso água. que é feito pra esquecer. Garrafa. Depende da garrafa, né, gente? Eu sou uma pessoa que as minhas garrafas de água são todas de água mineral. E agora tem que ser com gás, porque senão ela é mole, né? Por quê? Então, Porque eu já perdi a conta de quantas garrafas legais que eu perdi. eu também. Eu lembro de uma vez, já cansei gente. de gastar R$200 em garrafinha linda e perder. Uma vez, a 98 foi na minha escola. E aí, o meu documento termina com 98. E aí, quem tivesse lá 98 no documental ganhava um caderno. Eu ganhei um caderno. E eu esqueci o caderno na escola. Não. Claramente um trauma de infância. E hoje eu sei por quê, na época eu não sabia, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Se eu tivesse diagnóstico na época, talvez eu já tivesse criado uma estratégia pra não esquecer meu caderno. Pois é. Né? Sobre isso. Então, né, a desatenção é muito por esse A caminho. pessoa tá um pouco ali no mundo da lua, No talvez. mundo da lua. Mas não quer dizer que ela é agitada. Agitada. Não, ela é a pessoa do mundo da lua. Eu sempre pergunto assim pra pessoa, quando você tá distraído, né? Você tá lendo uma coisa. O que tá acontecendo na sua cabeça? Você tá, tipo, viajando na maionese, viajando na textura aqui da parede, pensando em outras coisas e tal. Ou a sua cabeça tá assim, não, porque eu tenho que ir lá não sei o que, fazer não sei o que, o WhatsApp, que eu não mandei pra fulano. Essa pergunta é chave. Por quê? Porque o desatento, ele tá mais no mundo da lua. O hiperativo, ele tá em 300 lugares. E é curioso como só lembra do que precisa fazer na hora que não pode. Aí na hora que pode, não lembra. Pois é uma questão. É uma questão. Eu sou a pessoa dos É uma 300 questão. lugares, assim. O mundo da lua, não vou, porque lá é um lugar que eu acho que eu tô pensando numa coisa só. Na lua, no além, na borboleta, no mosquito, mas as 300 coisas, elas fazem parte sempre. Elas não vão para outro lugar. Que é o que alguns pacientes brincam que são as vozes da minha cabeça. Né? Não é a voz, são as vozes meu próprio pensamento, né? Tipo, vários ao mesmo tempo. Então, o desatento não é esse. O desatento é o do mundo da lua mesmo. Da lua. Né? É o esquecidão, é o que nunca lembra o que foi pedido, o que foi contado, né? Aquele dia que eu te contei aquela história, que dia? Isso nunca aconteceu. Eu te contei isso. Que dia você não me falou isso, eu tenho certeza. A pessoa ainda tem certeza, né? Mas foi falado, é porque não prestou atenção. Já o hiperativo, né? Quando criança, é a criança que tá assim, todas as crianças estão na festa de crianças, sentadinhas fazendo uma atividade lúdica com a tia. O hiperativo tá em cima da cabeça da tia. Entende? Então é a criança que geralmente machuca bastante, tem muita cicatriz, porque é muito agitado, sobe onde não deve, né? Faz um monte de coisa muita nesse coragem, sentido. né? Coragem, assim. Não é nem coragem. Não é nem uma questão de coragem, é uma questão de uma agitação mesmo, né? Tipo assim, tem um móvel aqui, vou subir, né? Não tem muito medo. Deixa eu subir esse móvel aqui pra ver. Não tem muito medo. Então, é a criança mais agitada, né? É a criança que não consegue brincar em silêncio, né? Que não consegue se envolver com atividades calmas. Então, é uma criança que ela vai estar sempre falando alto e correndo, né? E inquieta, levantando em situações onde se espera que fica sentado. Alguns adultos fazem isso também. Né? Eu vejo lá na faculdade, eu observo muito alguns alunos, assim, que eu
fico pensando, talvez seja hiperativo, que é o aluno que ele levanta muito na aula, mas como é adulto, que a criança, ela levanta, né? Como é adulto, ele arruma uma justificativa para levantar, então ele vai ao banheiro, Beber água. aí depois ele pega uma água, aí depois ele pega um café. Aí vai beber água sem nem tá precisando de água, tipo, a precisa garrafinha de tá água, cheia, isso. aí vai beber água. Porque vai levantando, né? Então, é isso. E muitas vezes são, no caso do adulto, que vão preferir atividades que tenham movimento, às vezes esportes radicais, né? Pessoas que adoram uma novidade, né? Então, assim, a pessoa, ela vai trocando, às vezes, de atividade física, né? Eu já fiz natação, judô, balé. As fases, né, das coisas. E vai trocando. Por quê? Porque enche o saco e próximo, enche o saco e próximo, E né? aí, quando enche o saco, é porque aquela atividade parou de dar o estímulo de dopamina que dava antes? Parou de dar o estímulo de dopamina que dava antes. Então, faltou a motivação. Então, o que é motivação? E isso é um conceito muito importante, eu acho que pra tudo na vida, né? Porque existe uma falácia que a gente vê por aí, que é assim, a motivação não importa, o negócio é a disciplina. Tem gente que fala isso? E isso é muito mentira. Isso é uma mentira absurda que a neurociência já cansou de provar, que é uma mentira absurda. Porque o que é motivação? Motivação não é o desejo, é porque as pessoas confundem. Motivação é o motivo, não é o desejo. Então eu falo muito com os alunos assim, todos vocês que estão aqui 8 horas da manhã, né? A maioria de vocês não tá com vontade, mas vocês estão aqui mesmo assim. Por quê? Porque vocês têm motivação. Vocês têm motivo. Pra alguns é a chamada, pra alguns é porque eu gosto da aula, pra alguns, enfim, não importa qual Mas que é o todo motivo. mundo tem um motivo em específico. Todo mundo tem um motivo. Então, motivação importa, porque motivação é o motivo pelo qual a gente faz as coisas sem vontade. Sim. Eu vou treinar todos os dias porque eu tenho uma motivação de emagrecer, ou de secar, ou de uma data específica, né? Exato. Tem um motivo da sua ação. Exato. E se não tiver o motivo da sua ação, você não vai fazer nada na vida. Exato. Né? Agora, as pessoas, eu entendi super quando você falou do desejo, né? O desejo é outra coisa. Você pegar e falar, eu vou treinar todos os dias feliz da vida. Eu tenho desejo de fazer isso. Não, né? Isso não é. São duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. E aí, a motivação libera dopamina. Né? Então, a dopamina, esse sistema de recompensa que a gente fala que tem a dopamina, ele tem a ver com desejo, com prazer, mas ele tem muito mais a ver com motivação. A gente evoluiu com ele justamente para que o nosso cérebro faça com que a gente continue fazendo coisas que são teoricamente boas pra gente. Problema, no mundo de hoje tem muita coisa que libera muita dopamina e que não deveria, né? Então, estímulo de tela, algoritmo, substâncias psicoativas, drogas, né? Coisas que vão liberando e que não são boas pra nossa saúde, né? E aí as pessoas vão continuando em hábitos muito ruins. Por quê? Porque elas estão motivadas a continuar em hábitos muito ruins, porque a dopamina tá liberando tá ali. dopamina. Para um hiperativo, a novidade é motivadora. A novidade libera dopamina. E aí entra um outro problema, que às vezes são pessoas que vão trocar muito de relacionamento, Sim. de emprego. Não para em nada. Não para em nada. Porque coisas quando tem grandes. uma dopamina acontecendo, a pessoa tá dando o melhor dela. Aí parou de ter a dopamina aqui, aquilo parou de ficar tão divertido. E aí ela vai... Ela perde a motivação. Nossa, eu tô vendo, assim, que é muito sério pra que lado que a pessoa vai olhar, né? Por exemplo, se ela olha, eu sempre troco de emprego. Nossa, ela pode olhar tanto pra isso é um problema, quanto pra, eu sou muito boa, então por isso que cada hora eu estou num lugar. A mesma coisa... mas ela sabe, porque normalmente ela tá em vários empregos, porque às vezes não foi ela que decidiu sair, não. Entendeu? Tem hora que ela decide sair porque enche o saco. Cansou. E tem hora que saíram com ela porque ela é inconveniente. Eu acho que essa dela querer sair porque ela se acha muito boa, eu acho que ela pode não perceber ali que tem um problema, sabe? Eu acho que ela percebe. Algumas pessoas não, outras sim. Pode ser. Varia. Pode ser. Né? Então tem gente que antes dela perceber que isso é um problema, é que aquilo que a gente estava falando no início, ela já passou por muitas questões. Sim. Ela já sofreu bastante ali as consequências antes dela entender que aquilo é um problema. Pode ser. Aí o que eu A falo pros meus imatura vai pacientes? pensar assim. É isso que eu tô pensando. A imatura vai pensar assim. O que eu falo para os meus pacientes? Todas as vezes que você tiver a fim de fazer uma mudança na sua vida que é muito importante, né? Isso para todo mundo, na verdade, serve, mas para quem tem TDAH isso é muito importante. Todas as vezes, tenta, tipo assim, fazer uma mudança menor, muda a decoração do seu quarto pra ver se resolve. Sabe?
Vai fazer uma viagem. Não precisa mudar de curso, não precisa terminar, não precisa sair de casa. Calma, respira. Calma, muda outra coisa. Que às vezes é só assim, seu cérebro tá precisando de uma coisa nova. E não precisa ser um emprego novo, às vezes é só você mudar outra coisa. Fica mais tranquilo, isso é verdade. Eu escuto muito isso, por exemplo, né, que eu fiz a transição de carreira. E aí muitas pessoas falam, eu não tô confortável onde eu tô assim, querendo uma coisa nova. O que você acha de eu fazer outro curso? Eu fico, gente, mas não é assim, né? As pessoas acham, elas querem pegar uma coisa grande, assim, pra poder mudar. E às vezes, ela realmente, a profissão dela é aquela, só que ela, né, tem coisas melhores pra fazer. Total. Sim. Não, eu tenho uma paciente que ela, recentemente, ela tava passando por um problema, assim, era no trabalho. E ela começou a achar que ela odiava a profissão. E não era sobre a profissão, era sobre aquele emprego, trabalho, aquele momento. Né? Então, dependendo, se a pessoa não parar pra refletir, às vezes, impulsivamente, ela larga a profissão e vai tentar fazer uma outra coisa. Não gosto disso, acho que não gosto dessa área, talvez eu goste de outra coisa. Isso não é pra mim. Eu sou impulsiva, um pouco inconsequente, hiperativa, vou. Aí foi. Só que não era sobre a profissão, era sobre aquele emprego. Então, isso acontece. Porque então, o hiperativo tem isso. Isso é ruim, né? Porque a pessoa vai fazer decisões na vida. São decisões importantes. Então, ela vai colher essas consequências depois. E aí, volta pro nosso primeiro problema. Se ela não tiver um diagnóstico, ela não vai saber dessa questão que ela tem e ela não vai poder ter a oportunidade de mudar o comportamento dela para melhorar. Exato, porque a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, como é que eu vou resolver um problema que eu não sei que existe? Olha só. Esse é o ponto. Então, a importância da gente entender o diagnóstico é isso, porque ele leva a um processo de autoconhecimento super importante, que é você entender os seus padrões de comportamento. Então, assim, se eu já sei como é que eu funciono, eu já sei que eu vou agir dessa maneira, então deixa eu tentar pôr um freio nisso, para eu não fazer a coisa sem pensar. Impulsivamente, porque o que é o impulso? É o curto-circuito da ação. Então, eu tenho um desejo. Aí a nossa cabeça tem vários processos deliberativos racionais, eu penso, eu peso, eu raciocínio, vale a pena, não vale a pena, coloco o devido valor nas coisas, tomo uma decisão e ajo. O que é o impulso? Ele pula os processos deliberativos, então ele vai do desejo para a ação. Isso acontece muito porque a parte racional do nosso cérebro, a neurotransmissão dela é um pouco mais lenta do que a parte das emoções. Então são neurônios... Quando a gente fala de lento, é tudo milissegundos, né? Mas são mais milissegundos para os neurônios da razão do que para os neurônios da emoção. Então, a pessoa que ela já tem uma dificuldade de controle de impulso maior, e as pessoas com TDAH têm muita dificuldade de controle de impulso, ela precisa se dar tempo. Essa é a estratégia. Tempo. Porque com o tempo você raciocina. Eu nunca esqueço de um paciente meu, que ele me falou o seguinte, que ele colocou, muita compra por impulso, sabe assim, passou na timeline, ai que legal, blusa, ai que legal, tênis, e vai Nossa Senhora. Né, e aí vai comprando, e aí vem a fatura do cartão, fala, gente, mas o que eu comprei disso tudo, aí tem aquele tanto de coisa, aí um dia acha uma camisa com etiqueta, nunca nem usou, nem lembrava que tinha comprado, né? Por causa desses impulsos, assim. E aí, o que ele fez? Ele colocou um bloqueio temporário no cartão de crédito. Todas as compras que ele precisava fazer, ele tinha que ir no aplicativo do banco. Isso já dá um tempo de pensar. Aí já dá o tempo de pensar. Porque não precisa de muito tempo, pode ser de pouco tempo. Então já dá o tempo de pensar, mas poxa vida, eu não preciso disso, né? Qual que é a minha estratégia para não sair comprando um monte de coisa? Eu vou botando no carrinho. Eu vou botando no carrinho e falo assim, tá, beleza, então amanhã é o dia, hoje não, hoje eu só tô botando no carrinho. E aposto que o carrinho, ele não finaliza. Não, do jeito tem vários carrinhos que não finalizam com nada, e a maioria que finaliza com menos da metade do que tinha colocado lá. Então eu vou colocar, porque eu já aprendi isso sobre mim e que funciona pra mim, então eu já aprendi que eu não vou finalizar o carrinho. Esse freio eu tenho. O freio de botar no carrinho, eu não preciso ter, porque eu já entendi que eu tenho de finalizar o carrinho e qual que é a estratégia para não ficar fazendo isso toda hora, né? Então, é o autoconhecimento. Então, o diagnóstico é importante para o autoconhecimento e para criar as estratégias, porque o remédio sozinho faz nada. Vai mudar nada na pessoa, não faz nada, faz. Mas ele é como se fosse uma criança que não enxerga o quadro, né? Ela não copia. A criança não copia o quadro, não copia. Aí, um dia, alguém descobre que ela não enxerga o quadro. Fala, legal, não enxerga, agora vamos botar o óculos na criança. Aí botou o óculos na criança. Isso quer dizer que a criança vai copiar o quadro? Não. Ela não vai copiar o quadro porque agora ela enxerga. Ela só enxerga. Copiar ainda é
É o que parte dá dela. a possibilidade para uma mudança comportamental mais eficaz. Exato. Então, o remédio é a ferramenta que vai permitir com que a pessoa implemente as estratégias, o que depende da gravidade do sintoma. Então, voltando para a analogia do óculos, tem gente que tem 6 graus, enxerga nada sem óculos. Tem gente que tem TDAH grave que não funciona sem o remédio. A pessoa não funciona. Né? Agora, tem gente que tem 1 grau. Ela faz várias coisas sem o óculos e às vezes para ler, para fazer uma coisa aqui ali, ela vai precisar. Tem pessoas com TDAH mais leve que vão conseguir implementar várias estratégias comportamentais sem precisar do remédio. É a mesma lógica, né? Mas o remédio continua sendo uma ferramenta. Então, precisa de todo mundo tomar? Não. Ajuda, mas é uma ferramenta. Com certeza. E de nada vai valer sem os tijolos. Exato. Eu brinco que uma pessoa com TDAH que só toma o remédio e não faz mais nada, é só uma pessoa com TDAH que toma remédio. Mas ela não é uma pessoa que tenta melhorar. Exato. Ela não é uma pessoa que vai ter muitas melhoras, né? Ela vai ter uma melhora ali no direcionamento da atenção. Isso sim, o remédio vai ajudar. E só. Basicamente. Porque o resto é com ela. E aí ela tem que querer. E aí tem uma coisa super legal. Na verdade, eu venho descobrindo várias coisas super legais do TDAH. Não que eu vá romantizar, eu não quero romantizar, né? É um distúrbio, é uma questão, né? Você não é uma pessoa neurotípica se você tem TDAH. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho que a partir do momento que você se abre para estudar o diagnóstico, para estudar as mudanças comportamentais, você vai vendo que é muito, muito interessante várias coisas. E várias coisas você pode usar a seu favor. Sim. Por exemplo, o superfoco. Superfoco é uma coisa incrível. Depende. Né? Então, assim, não é... O superfoco existe, porque tem gente que fala que não existe também. Existe, só que assim, hiperfoco ou perseveração, para alguns casos, nós vamos entender a diferença. Mas, primeira coisa, todo mundo é capaz de fazer hiperfoco, tendo ou não TDAH. Então, fazer hiperfoco não é exclusivo do TDAH. Embora pessoas com neurodivergências podem fazer, às vezes, com mais facilidade, porque libera dopamina ali e a pessoa fica presa naquilo ali. É como se aquilo fosse o próprio medicamento. Exato. É como se, assim, o cérebro, ele tá carente de dopamina. Na hora que eu tô fazendo uma atividade ali que é prazerosa pra mim em algum aspecto, ou porque me gera, de fato, um prazer, ou porque libera uma dopamina porque eu tô, tipo, produzindo muito isso aqui, tá muito legal porque eu tô chegando no meu objetivo. E aí a pessoa vai Parece uma corrida. É muito doido isso. Parece que eu tô numa corrida. Na hora que eu tô ali finalizando as coisas e a coisa tá fluindo, e meu Deus, eu tô, tipo assim, vendo a linha de chegada. É tipo assim, aí de repente, gente, eu não fiz xixi. É tipo assim. Não bebi água. Não fiz nada. Não comi ainda. Né? E isso pode ser muito legal quando ele acontece em uma atividade que é compatível com o que a pessoa está fazendo na vida dela. Se é algo útil. Importante. Se eu preciso, né? Sou estudante, preciso estudar para uma prova. E eu fiz hiperfoco naquela matéria, isso vai ser ótimo para mim. Mas se eu sou estudante, preciso estudar para uma prova e o meu hiperfoco está sendo em assistir Bridgerton, isso vai ser um grande problema. Porque a pessoa com TDAH não é só o hiperfoco, e aí vem a diferença do hiperfoco para perseveração, que tem autores que preferem o termo perseveração e eu concordo que é um termo mais adequado. Por quê? O hiperfoco, ele é sobre o foco. Intensidade de foco. Autistas também conseguem fazer hiperfoco de uma maneira muito importante, só que eles muitas vezes não perseveram, porque eles focam excessivamente naquilo, mas se eu tenho uma atividade mais importante, eu paro aquilo e vou fazer minha outra atividade. Já a perseveração é quase que uma incapacidade de parar o que você tá fazendo. Você persevera naquilo, você insiste, continua naquilo, mesmo tendo uma coisa mais importante pra fazer. É quase que uma mesmo inabilidade. Alguém chamando seu nome, não. Mesmo, sei lá, o cachorro comer na minha sala. Não, daqui a pouco eu olho. Exato. E a pessoa normal, como que ela faria o hiperfoco? No nível de intensidade de foco. Só que ela consegue, se tem o cachorro chamando, ela consegue ir lá Consegue. E depois voltar pro hiperfoco. Às vezes não vai voltar pro hiperfoco, às vezes vai, né? Mas todo mundo consegue fazer hiperfoco. Então o TDAH, tipo, ele ignora todo o resto. Ignora todo o resto. A tendência. É como se, tipo assim, não, eu tô no meio disso aqui, é impossível eu parar de fazer isso agora. Impossível parar de fazer isso agora. É impossível. Aí o problema é que quando não é uma coisa importante, e quando é uma coisa que inclusive vai atrapalhar as coisas importantes que você tem pra fazer, ela sempre vai ser deixada por último, ou grande chance dela não ser feita. Então, pro TDAH, fazer uma coisa
chata pra ele, uma coisa que não vai gerar uma dopamina imediata, não é uma questão de, ele só faz o que ele quer, só que faz o que ele gosta. É literalmente muito mais custoso, muito mais difícil, chega a doer. Não, tem gente que fala assim, mas gente, é só você pegar e fazer. Tem gente que fala isso, né? Porque a pessoa não compreende que não é só você pegar e fazer. Só que também é muito difícil de explicar, porque quem não passa por isso não entende. Só que também a pessoa, ela não pode começar a ser, como você falou, desculpenta. Não pode. Entende? É tipo assim, não é só pegar e fazer, mas é uma coisa que eu preciso fazer. Então, como é que eu vou fazer pra fazer? O negócio é se obrigar a começar. Pessoas com TDAH têm muita dificuldade de começar a tarefa. Mas na hora que ela começa, muitas vezes ela pega no tranco e vai. Às vezes até coloca um hiperfoco ali, porque tá rendendo um negócio. E às vezes é muito menos complexo do que ela achou que seria. Aí ela fica assim, mas que saco, por que eu não fiz isso antes, gente? Eu sofri um mês, porque eu podia ter feito isso antes. Aí ela sofre um mês. Aí é o que eu falo da outra estratégia, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, o problema do procrastinador é que dá tudo certo no final. Essa é a questão. Nossa, eu era essa pessoa na faculdade. Aí ele continua procrastinando. Certo. Nossa, eu sou essa pessoa. Que é a coisa da motivação. Qual que é a minha motivação pra fazer antes, se eu procrastino e dá tudo certo? Eu não tenho. Então, dependendo de qual é a atividade, o que eu falo com os pacientes? Fique em paz com o fato de que você vai deixar para a última hora. Não sofre. Porque se você já sabe que esta atividade especificamente pode ser deixada para a última hora, que você vai deixar para a última hora e que talvez você faça até melhor, porque a pressão do deadline te faz fazer melhor, deixa para a última hora, se programa para fazer ela na última hora. E pronto. não sofre, porque senão você vai ficar um mês sofrendo o que você deveria estar fazendo. E vai se frustrando, e aquilo pode até ali baixando a sua autoestima, por exemplo, e te deixando pra baixo, e te deixando não aproveitar outras coisas que você poderia estar aproveitando naquele momento, porque você tá se culpando, porque você tá deixando aquilo pra depois. Exato. Ao invés de... Não, gente, eu tenho um podcast semana que vem, um dia antes eu faço o roteiro, tá tudo certo. No dia a gente faz o roteiro. Tá tudo certo. Porque vai dar certo. E o que eu sempre falo, assim, eu reajo muito bem sob pressão. Mas... É porque a pressão libera a dopamina da motivação. Você tem um motivo. Qual que é o motivo? O motivo é porque eu tenho que entregar isso aqui amanhã. Esse que é o motivo, aí a dopamina. Isso não é ruim, desde que a pessoa vai aprendendo a trabalhar com isso. Exato. É que tem gente que aí já não sabe lidar com pressão, né? Exato. Aí já... Tem gente que se Já fica desorganiza muito desnorteado. sob pressão. Aí eu achei muito engraçado, porque eu dei uma aula na Jornada Mineira de Psiquiatria semana passada, e nunca antes na história desse país eu tinha terminado uma aula tão antes, igual eu terminei Quanto essa. tempo antes? Uma semana antes, ela estava terminada. E eu fiquei sem saber o que fazer com isso. Porque foi uma coisa tão nova pra mim, terminar uma semana. Eu tô acostumada a terminar no dia anterior, né? Então, foi um negócio tão novo pra mim que eu não soube lidar. Eu fiquei meio desregulada emocionalmente. Porque eu fiquei assim, mas e agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço com isso? Né? Aí eu falei assim, não, pelo menos no dia anterior eu vou ver se eu pego os artigos, eu dou uma lida de novo. Aí eu fui inventando umas coisas pra fazer, porque eu não tinha o que fazer mais nessa aula especificamente. Eu não mexia, não mudei ela mais. Aí eu sentava e falava assim, não, deixa eu ver se eu vou mudar alguma coisa. Aí, pra não dizer que eu não mudei nada, eu dei essa aula na sexta à tarde. Na sexta de manhã eu troquei um slide de lugar. Só troquei de lugar. Assim, eu acho que é melhor falar isso aqui antes. Pum! Entendi. Só pra não falar que não fiz nada em cima da hora. Deve ter sido uma sensação legal. Foi legal, foi muito legal, mas foi muito estranho. Muito estranho. Então eu não tô muito acostumada com isso, Eu né? tô zero. Eu acho que, sei lá, se eu preparar alguma coisa uma semana antes, não sei. Aí você pode perguntar se eu tô bem, Isso se é alguma uma coisa coisa acontecendo. engraçada, porque geralmente eu era a pessoa que fazia as coisas com antecedência. Então, sempre, gente, eu lembro na escola, tinha para casa. E para casa era pra, sei lá, daqui uma semana. Eu chegava da aula, antes de almoçar eu fazia o para casa, porque eu queria ficar livre daquilo. Louca. Aí, tipo, nossa, era assim, sempre fazia com antecedência. E a Amanda é o contrário, a Amanda deixa... A Amanda fazia no especial.
indo pra escola. É. Eu não sei se é, não, mas eu tô chutando. Porque muitas pessoas, tipo, Na verdade, com TDAH, deixavam pra fazer o para-casa no especial ou copiar de alguém, porque não fazia. É isso, eu não fazia, chegava ali antes da aula, empresta o caderno e pronto. Eu era a pessoa que emprestava o caderno. A minha vida acadêmica, ela foi toda assim, toda. Inclusive quando eu fiz direito, porque eu fiz meio curso de direito antes de fazer nutrição. E tudo isso mudou quando eu fui pra nutrição. E eu acredito mesmo, assim, que a minha carreira como nutricionista, não vou falar que o responsável é o TDAH, não, mas o super foco do TDAH e o fato de amar muito o que eu faço foi o que me deu a possibilidade de ser outlier, eu acho. Que me dá um super foco diariamente, assim. É algo que eu amo, é algo que realmente me preenche. E eu fico pensando, será que se eu não tivesse TDAH, seria assim? Nunca vou saber, não sei. Eu acho que se eu não tivesse TDAH, eu talvez, né, também não tivesse tanta paixão, assim, né, encontrado uma coisa assim Você que... vê que é uma paixão mesmo, uma coisa que brilha o olho. É uma coisa, tipo, que você faz, assim, com muito gosto, né. Agora, é muito curioso, porque aí, por um outro lado, né, até eu encontrar isso, levou um tempo. Foi. Então, o que eu sempre falo também, né, que ainda bem que eu não fiz medicina numa universidade pública. Porque eu demorei 4 anos pra entender que eu não odiava medicina. Sabe? Então, assim, o ciclo básico muito ruim. Eu acho que o pessoal passa muito por isso. Não, e a pessoa com TDAH, a gente bota a pessoa pra decorar o negócio, não? Dá um negócio com raciocínio lógico que ela vai fazer, ela vai amar. Nossa, agora, decorar, total. aí vai a anatomia. Aí a anatomia, gente, aquilo pra mim parecia uma tortura. É uma sem tortura. brincadeira. Histologia, até hoje pra mim é umas bolinhas. As Nossa. células são umas bolinhas Umas roxas. coloridinhas. Umas coloridinhas. Não sei, né? Então assim, Ai, que não pânico, sei nem como é que eu nossa, passei pânico. nisso. Nem gostei Pânico. também. Aí fui indo, só que eu pensava assim, não, agora minha mãe, e olha que, graças a Deus, quando eu fiz medicina, era um curso que qualquer família de classe média dava conta de pagar, era bem tranquilo, hoje em dia não é bem assim, né, então graças a Deus. Não. Mas eu ficava assim, não, agora minha mãe já gastou tantos mil, né, agora eu tenho que formar, né. Eu falava, não, e agora ela já gastou tantos mil, agora eu tenho que formar, né, então qual que era a minha motivação? O investimento financeiro que a minha mãe tava fazendo em mim, talvez se eu estudasse na UFMG, eu falava assim, não, eu vou trancar e vou tirar um ano sabático. Olha Né? só. Talvez eu tivesse passado por isso. Total, E aí, quando eu encontrei a psiquiatria, aí eu fiz hiperfoco. Ah. Foi um semestre, foi no 8º período. Eu lembro que, assim, eu larguei todas as outras matérias. Teve prova que eu fui sem estudar, eu só sentava e falava assim, gente, eu preciso de ajuda nessa prova, porque eu não sei por onde se passa. Sério? Porque eu só queria saber de estudar psiquiatria. Não sabia que você tinha TDAH ainda? Não sabia. Meu diagnóstico foi durante a residência de psiquiatria, inclusive. Com o preceptor. Gente, meus professores da residência eram psiquiatras, né? Meus preceptores. Gente. Então, alguém foi me analisando. Tinha um preceptor de um estágio que eu fiquei mais tempo nesse estágio, que ele foi olhando e falou, tem uma coisa diferente aqui. Você tá aqui pra gente trocar uma ideia? Sério? Foi desse jeito? Foi desse Que jeito. legal. Aí ele falou assim comigo, você tem carro? Falei, tenho carro. Ele falou, tá aqui perto na porta? Tá. Deixa eu ir lá pra dar uma olhada. Abri o meu carro, gente, tinha assim, 1 milhão de coisas dentro do carro. 3 pares de chinelo que eu não sei nem de onde tava. Panfletos Os de não dois sei o que jalecos, lá. caderno de carro, Jaleco, não sei o que. Abre o porta-mala, uma confusão. Os Ai, livros que eu você faço sempre ideia. fala que você vai tirar e nunca tira. Nunca tira. E não sei o que. Tá uma zona. Uma zona. Hoje meu carro não é uma zona mais. Aleluia. Olha que legal, né? Aleluia. Então, assim, coisas assim. Então, foi durante a residência. O meu Ele te diagnóstico. observou ali, me ele te observou. falou, e aí você já começou o tratamento ali. Já comecei o tratamento ali. E aí mudou muito a sua vida? Assim? Mudou muito a minha vida. Aí, no início, aí que eu falo, né? Por que eu falo desse negócio da desculpa? Porque eu fui essa pessoa, e olha que eu nem era uma pessoa tão jovem assim. Eu tinha 28 anos, não era tão jovem assim. Eu virei um pouco essa pessoa no início. Aham. É o meu TDAH, é o meu TDAH, é o meu TDAH. Tal. É porque eu acho que a gente deve uma explicação para as pessoas no É. início. E pra gente mesmo, é uma coisa de uma certa liberdade. É tipo assim. Foi por isso, Entendi, então. agora eu entendi. É. Sabe assim? É uma coisa meio. Ai, graças a Deus, agora eu entendi. Né? Eu não sou uma pessoa horrível. Não. Só que com o tempo, você vai vendo que isso não é sustentável.
insuportável, assim, você realmente não tá bom, né? Isso atrapalha muito. E especialmente as pessoas muito hiperativas e impulsivas, elas têm muitos prejuízos sociais. Sim. Por falar sem pensar, por serem sincericidas demais e coisas nesse sentido, né? Às vezes esquecer, por exemplo, tá tão ali focado pensando 30 zilhões de coisas, se aquela pessoa não te mandar mensagem, se aquela pessoa não aparecer pra você, às vezes você esquece de comunicar com aquela pessoa. Também. E aí a pessoa vai achar que você não liga pra ela. E aí... Aí assim, então as maiores mudanças mesmo, assim, foram nos últimos 3 anos, eu vou colocar, assim, as maiores, que foi quando eu realmente comecei a investir muito mais em coisas muito mais comportamentais. Só que Tipo o quê? mudança de hábito mesmo, a gente tentar habituar a nossa rotina, automatizar o máximo de coisas possível, porque tudo que a gente não precisa pensar pra fazer, Melhor. você não precisa prestar muita atenção. Por exemplo, nem sei quanto tempo que tem que eu não perco a chave do meu carro, que era uma coisa que eu perdia todo dia. Por quê? Porque eu tenho um lugar de colocar. E é tão automático eu chegar e colocar, que às vezes gente, cadê a chave do meu carro? Aí a hora que eu olho, tá lá. Só que até você conseguir chegar lá, é um esforço mental. Então, até eu conseguir não deixar mais as roupas acumuladas em cima da cama, vamos colocar assim, né? É um esforço de eu vou tirar a roupa e vou colocar no cesto de roupa suja imediatamente. É um esforço consciente. Eu vou tirar o brinco e vou colocar onde fica o brinco imediatamente. É um esforço consciente. Até que chega uma hora que é automático. Legal. Né? Só que é um esforço totalmente consciente. E aí você tem que ter motivação. E pra ter motivação, você já tem que ter tido consequências. Então é uma hora que você chega, eu não aguento mais perder minhas coisas. Eu não aguento mais ficar meia hora procurando as coisas. Eu não aguento mais fazer certas coisas, então agora eu preciso mudar. Né? Então, assim, mudou muito, né, desde o início, do ponto de vista de atenção, de coisas nesse sentido, de impulsividade, já começou a mudar. Mas nesses últimos 3 anos, e que eu falo que é o momento em que... Foi na verdade, quando a minha carreira profissional chegou num patamar que ela começou a ir muito bem e, de certa forma, mais ou menos sozinha, foi quando eu tive tempo de priorizar as outras coisas da minha vida. Né? Porque a gente vive num mundo em que a profissão ela tem um lugar muito grande, né? Então, na hora que isso chegou no lugar, foi a hora que eu consegui priorizar o resto. Antes você tava só carregando os pratos. Carregando os pratos. E aí, agora que, foi o consultório, não sei o quê, chegou no lugar, aí eu tive um espaço pro resto fluir melhor, assim, e eu consegui ter tempo para as estratégias comportamentais mesmo. Legal. Incluindo atividade física, coisas assim, que pra mim... Pois é, Lulu, a doutora Maria Raquel, ela é fitness. Olha! Fitness, super... Não, ela é fitness sim, entendeu? Ela vai treinar, ela come bem. E eu sei que o TDAH, nossa, ele precisa de treino e dieta. Precisa. Eu acho que são 2 TDAHs diferentes, assim. Se 2 pessoas forem exatamente iguais, uma fizer treino e dieta e a outra não, a resposta, os sintomas, a forma como vai se apresentar o TDAH é completamente diferente. O que eu gosto de falar assim de uma maneira bem leiga, bem fácil de entender, é como se a atividade física desse vazão pra isso, né, pra essa coisa dessa hiperatividade, né, então a gente vê pessoas às vezes com TDAH que aí vira até um problema, a pessoa meio que vicia em fazer atividade física, tem esse povo também, vicia, porque aí é a hora que a cabeça sossega. É a única hora que a cabeça tá sossegada, às vezes é a hora que a pessoa tá fazendo atividade física. Já foi essa pessoa. Eu lembro muito de uma coisa que eu fazia quando eu tava estudando pra prova de residência, que não foi uma coisa que eu passei direto, né? Por quê? Porque o último ano de medicina não tem rotina. Cada dia é de um jeito. E a pessoa com TDAH sem rotina, realmente, ela fica difícil de funcionar. Acho que a rotina é o que mais... Não faz muita diferença. Hoje eu sei que foi por causa disso, né? Na época eu não conseguia compreender porque que eu não era a pessoa que conseguia estudar na hora que tava todo mundo estudando. Mas, uma coisa que eu lembro de fazer era assim, exercício, das apostilas de exercício, enquanto eu tava na esteira, por exemplo. Era um momento que eu conseguia prestar muito mais atenção no que eu tava fazendo. Mais. Porque eu tava dando vazão pra minha hiperatividade mental no físico. Mas isso é vida. Eu faço qualquer coisa chata no cardio. Porque É fica ótimo muito fazer mais coisa legal. chata. É o famoso cardio produtivo. Eu acho ótimo. A gente pode falar cardio do TDAH. Exato. Ai, meu
meu Deus. E aí, quais outras dicas você acha que a gente pode dar a nível de comportamento, nível prático? A pessoa ali, ela já sabe que ela tem TDAH, ou então ela tá até suspeitando que ela tem, vai querer marcar uma consulta e tudo, mas o que ela já pode fazer hoje, que com certeza vai ajudar ela hoje? Primeira coisa é identificar o que mais atrapalha. Essa é a primeira coisa. Porque muitas coisas atrapalham. Aí a pessoa com TDAH, ela começa a ver várias coisas sobre TDAH. Aí o algoritmo começa a mostrar várias coisas com TDAH. Aí fala, gente, eu tenho isso aqui tudo. Eu tenho tudo. E o que eu faço da minha vida agora? Que eu tenho tudo, né? Aí ela quer mudar tudo. E aí vai dar certo? Não, vai dar errado. Vai dar muito errado. Identifique aquilo que é o que mais te atrapalha. E comece por aí. Esse é o ponto. Então, o que mais me atrapalha é a minha bagunça, por exemplo. Porque eu perco todas as minhas coisas e tal. Beleza. Então, vamos tentar criar uma estratégia para lidar com isso. Eu não consigo sozinho. Beleza. Então, vamos talvez chamar alguém que é super organizado para te ajudar a tentar pensar numa forma. Todas as coisas vão ter lugar e você vai se forçar a sempre colocar as coisas nesse exato lugar. Onde que fica o meu óculos? Fica aqui. Onde fica minha roupa? Fica aqui. Onde fica meu brinco? Fica aqui. Tudo sempre no mesmo lugar e eu vou me obrigar. Outra coisa, vou ter menos coisas. Quanto menos coisa eu tiver, menos bagunça eu faço. Essa é uma estratégia pra mim. Então assim, vamos Tiro ter roupa menos todo dia. coisas. É verdade. Eu sempre te dou, Lulu, toma. As coisas, Lulu chega na casa, toma, eu não quero mais olhar pra essas coisas. E lembrar que pra ser sempre organizado, a pessoa com TDAH vai ter que estar sempre organizando. Sim. Não é automático Essa é a parte pra difícil. ela. Não é automático pra ela. Você tá rindo. Eu tô te vendo tanto. É muito legal. Você tá achando legal? Então, essa é a nossa mente. Essa é a nossa mente. No meu caso, né, as coisas que mais ali eu vi como prioridade, do tipo, eu preciso melhorar isso. O Marlon, ele passou a reclamar, ele sempre reclamou, mas tava reclamando mais de que às vezes ele falava uma coisa pra mim e parecia que eu não ouvia. Ou então ele falava, linda, faz isso pra mim, aí eu faço. 10 minutos depois, meia hora depois, nada de fazer. Não, esse faço foi totalmente automático, você nem ouviu o que ele te pediu. Certeza. Eu não ouvi. Certeza, é uma coisa meio automática. Meu marido já aprendeu qual é o aham que eu falo quando eu não tô ouvindo. Tipo assim, qual é o aham que eu tô ouvindo e qual é o aham que eu não tô ouvindo. Porque eu tô fazendo outra coisa e eu não tô ouvindo. Né? Olha, isso então, é legal. Aí ele já aprendeu, porque aí ele já sabe que não, esse não é o momento. Aí às vezes ele, tipo assim, amor, aí tipo, olha aqui, né? Tipo, volta. O Marlon tá pegando essas mim. coisas. Tá pegando aos poucos. Por exemplo, na hora de sair de casa, aí eu sempre sou a última, né? Porque eu sempre tô atrasada, então eu sempre sou a última a sair. Aí ele fala, vamos, aí ele fala, você apagou as luzes e fechou as portas? Porque senão o Way entra pros quartos e aí faz a festa dele. Aí eu, já, fechei. Aí ele, olha de novo. Aí, antigamente, quando ele fazia isso, eu ficava, não, que saco, confia em mim. Brava. Ficava brava. Mas hoje, eu, inclusive, peço pra ele me pedir pra conferir as legal. coisas. Porque a chance de estar as coisas acesas e abertas é mais ou menos 50%. Então, é uma chance bem alta. É o autoconhecimento, né? Então, ter TDAH é uma luta constante entre odiar ser mandado e precisar ser mandado. É uma luta constante. É uma luta constante. Nossa porque, e aí Senhora. eu falo isso muito, né? Eu falo assim, olha, pede pra pessoa te pedir, te lembrar, avisa pra ela que você vai ficar brava com ela, então tem que ser alguém íntimo, que você vai fazer cara feia. Avisa. Já avisa, fala assim, eu preciso que você me lembre, eu vou fazer cara feia pra você, porque não gosto, mas eu preciso, eu vou fazer o quê? Meus grandes infelizmente. Não tem Essa como. é a nossa relação, né? Todo dia eu falo com a Lulu, ela me pede uma coisa, eu falo, me lembra amanhã, X horário. Aí ela me lembra, eu falo, não, anota na agenda. Eu criei um grupo com a Amanda. Eu tô assim, gente, que ela me pedia no privado. Aí eu, tá. Só que aí depois pedia de novo, enfim. Aí eu anotava e tal. Aí eu tô assim, acho que a gente tem que otimizar mais isso. Aí eu criei um grupo, tipo, de lembretes. Aí eu fico mandando pra ela, a Amanda vai me matar, mas eu vou ter que mandar, senão ela vai esquecer. Aí pode ser que uma hora vocês entendam que o lembrete não tá funcionando. Pode ser. Porque eu falo isso Ainda muito não também tem com os certeza se tá pacientes. funcionando, não tenho certeza. Eu, por exemplo, coisa no celular pra despertar pra me lembrar, não funciona. Eu vou desligar e ignorar. Não funciona.
Nesse Funciona. momento, o Google Agenda tá funcionando pra mim, porque eu consigo colocar cores nos compromissos. Então, isso é uma coisa que eu acho que meu cérebro gosta. De coisas lúdicas, assim. Coisas coloridinhas, coisas que eu posso ali dar check, né? Acho que dar check pro TDAH é uma coisa assim, é quase que uma medicação do dia. Você dá um check. E aí entra uma estratégia legal que todo mundo pode aplicar, que funciona, né? Até mesmo pra quem não tem TDAH e tá meio TDAHizado, que é assim, na hora que você tá fazendo uma coisa importante e que cruzou uma ideia na sua cabeça, o que você faz? É a água que eu deixei aqui, né? Então, na hora que você tá fazendo uma coisa importante, cruzou uma coisa na sua cabeça, que é uma tarefa que você não pode fazer naquela hora, tenha um lugar pra você anotar aquilo. Sim. Então, no meu caso, são post-its que eu coloco no meu computador. Então, às vezes eu tô atendendo um paciente. Eu tô lá. E assim, quando a gente tá prestando atenção no que tá fazendo, dopamina está sendo liberada. Está acontecendo. Então, muitas vezes essa é a hora que as atividades que você precisa fazer vêm. Bem. Porque você tem dopamina acontecendo no seu cérebro. Aí invade a sua cabeça, é intrusivo. Tipo assim, a conta que eu não paguei. Na hora que você não pode. Aí você anota e tá ali, pronto. E aí você se obriga no final, antes de você fazer qualquer outra coisa, a fazer aquilo que você lembrou que você precisava fazer. Sim. Isso super funciona. Então, o post-it, ele fica coladinho no meu computador, assim. E o seu é o único, né? É. O seu é o único. Eu coloquei vários uma vez. Não, o meu é o único. E aí, tipo assim, cruzou a minha cabeça, anoto. Cruzou minha cabeça? Anoto. Tá ali no post-it. A hora que eu termino, lá no consultório e tal, aí eu vou fazendo o que tá anotado lá, vou riscando e tal, não sei o quê. Acabou. Rasguei o post-it, joguei fora. Amanhã um novo post-it. Um novo post-it. Isso funciona mesmo sem ter TDAH. Eu acho que eu preciso sempre renovar os meus post-its, porque aí eu coloco eles lá. Tipo, tá lindo aqui os meus post-its. Não, vira decoração. Seu cérebro aprende a usar aquilo de decoração e você aprende a ignorar os post-its. E aí, na hora que você vê que uma estratégia que estava funcionando não tá funcionando mais, tá na hora de trocar a estratégia. Às vezes ela para de funcionar. Aí eu abri um caderninho, aí fica um caderninho. Aí às vezes eu canso o caderninho, aí tem um outro bloquinho. Aí eu pego um bloquinho. Aí eu canso o meu bloco de notas do celular. Gente. É a novidade. É a novidade. Até na estratégia, o cérebro precisa da novidade. É muito engraçado, né? Aí, tá vendo? Viu, Lulu? Eu vou colocar o Marlon pra ouvir esse podcast. Todo mundo tem que ouvir. Pois é. Todo mundo tem que ouvir. Então, vamos pensar na pessoa que ela tá aqui ouvindo, ela tem TDAH. Ela realmente percebeu que ela precisa mudar. Ok, qual que é a primeira coisa que ela vai fazer? É marcar uma consulta, né? A primeira coisa é ela saber se ela tem mesmo, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem, mas ela não tem. Porque aí ela pode ter ansiedade. Pessoas ansiosas são pessoas preocupadas, na essência, né? Então, ansiedade é preocupação. Pode misturar, né? Pode misturar. Então, o que é... Porque as pessoas falam assim, as pessoas às vezes veem uma pessoa hiperativa, que tá ali agitada, batendo a perna, aquela coisa da perna que não para, ou a pessoa impaciente. A pessoa hiperativa não consegue esperar. Ela tem uma dificuldade gigantesca com esperar. Fila, esperar qualquer coisa. Então, fica uma pessoa impaciente. O leigo confunde isso com ansiedade. Confunde inquietação com ansiedade. Confunde impaciência com ansiedade. Falta de inteligência emocional com ansiedade. Com ansiedade. E, na verdade, o que é ansiedade para a psiquiatria? Excesso de preocupação. Preocupação excessiva. Preocupação desproporcional para um problema, né? Então, quando a pessoa é ansiosa, ela também é desatenta. Porque se eu tô sempre preocupado muito excessivamente com todos os problemas que eu tenho, então eu não presto atenção no que eu tô fazendo porque a minha cabeça tá indo pra preocupações. Presente, né? Uma pessoa ansiosa pode também ser uma pessoa irritada, inquieta, né? Então isso também pode ser confundido com TDAH. Além disso, pessoas com TDAH podem ter também ansiedade. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, não são excludentes. Problema, quando a gente tem esses diagnósticos, ansiedade e TDAH, por exemplo, existe uma hierarquia pra gente tratar. Primeiro a gente trata a ansiedade, depois a gente trata o TDAH. Porque se você trata o TDAH sem tratar a ansiedade, você piora a ansiedade. Porque os medicamentos para TDAH, eles são mais estimulantes. Isso, para uma pessoa que já tá com o cérebro totalmente estimulado
por conta das preocupações, isso é um grande problema. Então, Ou a gente seja, tem essas prioridades. Se ela simplesmente tratar o TDAH e às vezes ficou impaciente, porque o médico falou isso, que vamos cuidar da sua ansiedade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a pessoa fica impaciente, né? Às vezes vai no outro médico, não fala que tem ansiedade, começa TDAH e quando vai virar uma bagunça. Vai ficar muito pior. Às vezes vai começar a ter crise de ansiedade, né? Então tem muitas pessoas que às vezes começam o estimulante e se sentem piores. E às vezes essa pessoa, às vezes até tem TDAH, porque às vezes quem não tem pode se sentir pior. Mas às vezes a pessoa até tem, só que ela também tem ansiedade. Toque, tem gente que tem toque, TDAH e toque. E aí, se você começa o estimulante, às vezes o toque piora, né? Transtorno bipolar, até 20% das pessoas com TDAH tem também transtorno bipolar. E o transtorno bipolar, aí, né, a gente não precisa entrar tanto nisso, mas não é cada hora estar de um jeito, igual as pessoas acham. É ter episódios mesmo de humor, de depressão, episódios de euforia, né? E que isso pode se confundir com hiperatividade, muitas vezes, né? Então, às vezes vai ter um comportamento sexual de risco, porque é impulsivo do TDAH, ou porque está numa euforia do transtorno bipolar. Uma mania ali, né? Isso. E quando a gente tem o transtorno bipolar e o TDAH, é obrigatório tratar o transtorno bipolar antes do TDAH. E às vezes tratar o TDAH desestabiliza muito o transtorno bipolar. Imagina, você ali coloca o estimulante pro TDAH, que entra numa fase de mania, que vai dar um problemão. Exato. Vai dar um problemão. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum. Nossa, eu imagino. Quer dizer, eu faço uma ideia do nível que essa pessoa pode... das coisas que ela pode fazer. E aí entra outro perigo, né? Que são as pessoas indo em médicos, né? Endocrinologista, nutrólogo, etc, etc. Com consultas muito rápidas e que não tem um olhar pra isso. Venvanse pra emagrecer. Exato. Ai, meu Deus, eu até arrepio. Aí os bipolares... Nossa. Sabe, assim, os ansiosos é uma coisa louca, assim. Porque o Venvanse... embora ele tenha aprovação para compulsão alimentar, é para compulsão alimentar. Especificamente. Especificamente. Compulsão alimentar não é comer desenfreadamente, não é comer só coisa gostosa, não é ter um apetite maior para doce, não é isso. E não é eu queria comer um brigadeiro e comi 5. Não é isso. Isso aí, uma caixa de bombom. pelo amor de Deus. Compulsão alimentar é uma perda de pegar controle. Um pouquinho de leite condensado e comer o leite condensado inteiro. Vocês aprendizando, né? Não. Pois Né? Então, assim, e pessoas com TDAH, muitas vezes elas fazem isso porque elas são mais impulsivas para comer. E às vezes começa a tomar o Venvanse e dá uma melhorada nisso, mas não porque tinha compulsão alimentar, porque come por impulso. É diferente. Não controla o impulso. A compulsão é uma falta de controle da ação em si. Então a pessoa começa a comer e ela come. Ela já está satisfeita. E ela não consegue parar. Às vezes ela nem tá achando aquilo gostoso. Nem tá achando gostoso. E não consegue parar. E aí o Venvanse entra muito nisso. Né? Então, assim, o Venvanse é pra pessoa emagrecer? Não, é pra ela parar de ter os episódios de compulsão alimentar. E 50% das pessoas que têm compulsão alimentar não é obesa. Olha que coisa interessante. Não, a pessoa pode ser magra, inclusive. A pessoa pode ser magra, porque são episódios. Às vezes acontece 3, 4 vezes por semana o episódio. E ser obeso não é sobre aquele episódio que você comeu ali. É sobre o que você come 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a vida. Né? E sobre os medicamentos, assim, falando brevemente, assim, tem o Venvanse, que é o de primeira linha, né? Que é o de primeira linha, que a Ritalina. Aí são, assim, quando a gente fala que o medicamento é primeira linha, isso não quer dizer que ele é o melhor de todos, ou mais eficaz, ou que vai ser escolha para todo mundo. Isso quer dizer que nos estudos, estatisticamente, ele tem uma superioridade ali no tratamento dos sintomas, né? E também em relação a efeitos colaterais também, uma coisa mais tolerada. Que vai ser o melhor para todas as pessoas. Não é o melhor para todas as pessoas. Inclusive... Definitivamente não, né? Definitivamente não. Inclusive, adultos têm uma tendência de ter mais efeitos colaterais com estimulantes do que crianças. Crianças toleram muito melhor. Então, eu tenho pacientes que não toleram Venvanse, porque às vezes toma de manhã e à noite simplesmente não dorme. Não dorme, ponto final. Assim, aí a gente tenta fazer dormir, tenta dar remédio, não dorme, né? Então tem gente que é muito sensível a isso. Tem gente que não é pra tomar. Não tem como. Não tem como.
Tem gente que fica mais ansiosa. Tem gente que perde o apetite de uma maneira muito importante e que não é legal. Tem gente que tem uma coisa que é muito interessante, que a pessoa fala assim, porque fome é uma sensação do cérebro, né? Fome é o seu estômago mandou pro seu cérebro a informação de que você tá precisando comer e você sente fome. Então tem umas pessoas que desenvolvem uma coisa que é assim, eu sei que o meu estômago tá vazio, eu sinto ele vazio, mas eu não tenho a sensação de fome. E aí eu tenho que me obrigar a comer. Comer não é mais prazeroso. Isso também é um problema, É um super. né? Então assim, aí pra Imagina quem você comer sem prazer. então assim, pra quem é o louco da dieta, que às vezes acha que isso é uma coisa boa. E não é. Então eu tenho paciente que às vezes terminava o dia com dor de cabeça. É péssimo. Ou perde massa magra, porque não consegue comer direito. Perde saúde, né? Porque saúde. já acha difícil comer. Aí vai comer salada. total. Entendeu? Vai acabando com a saúde da pessoa. Ali. Exatamente, né? Então isso é E- importante. Então o estimulante seria a primeira linha, pensando estatisticamente nas pessoas com TDAH ali, que a maioria das pessoas vai ter uma resposta legal, satisfatória. E aí a gente tem os estimulantes de longa ação, que são esses que duram 12 horas, né, mais ou menos ali. Tem os estimulantes de curta ação, que é a Ritalina. Então ele faz um pico de ação e tem uma duração curtinha. Isso é mais de segunda linha, então a gente não usa isso tanto, porque o TDAH... Antigamente tinha muito uma coisa assim, a criança vai tomar pra ir pra escola, nas férias não vai tomar, no fim de semana não vai Eu lembro tomar. disso. Eu lembro de vários amiguinhos, assim, sei lá, primeiro, segundo ano. Muita gente tomava Ritalina. Uhum. Eu não lembro de Venvance. Venvance é mais novo, assim? Venvance é mais novo, a patente acabou de cair e é caro com força. Caro, né? Caro. Quando eu tava ali no ensino fundamental, eu lembro de todo mundo tomar Ritalina, muitas pessoas. Uhum. E aí, tinha dia que eu não tomava. Aí a gente ainda ficava zoando, não tomou um remedinho hoje. A gente fazia muito isso. E hoje a gente não trabalha dessa maneira. Por quê? Porque o TDAH não é um transtorno acadêmico, não é um transtorno do trabalho, não é um transtorno da escola, é um transtorno da vida. Nossa, eu acho que isso aí quebra muitos paradigmas. A pessoa, tipo assim, nas férias você não vai tomar? Vai tomar. Por que você não vai tomar nas férias? Você não quer aproveitar a sua viagem? Né? Você não quer... eu vou viajar pra um país diferente. Tá, você quer ficar perdido lá, amor? Você realmente quer se perder no metrô? Poder perder o seu passaporte, poder perder o seu tropeçar na passaporte, rua e cair no meio. Nossa. Exatamente. Então, assim, vai tomar? Vai. Por que não vai? Vai tomar. Então, a gente trabalha mais assim. Então, a Ritalina, ela vai ficando um pouco mais em segundo plano. Né? Nas pessoas adultas, como que eu gosto muito de usar a Ritalina? Ou em pacientes muito ansiosos e que a gente não consegue tratar o TDAH direito porque a pessoa fica muito ansiosa, só que às vezes tem algumas tarefas que as estratégias comportamentais não vai, tipo sem o óculos não tem como, e aí usa uma Ritalina assim de demanda, então nessa atividade aqui especificamente eu vou usar... Ela precisa passar numa prova, vai fazer ali talvez pra prova. Não é nem passar na prova, mas tem uma aula que eu realmente não consigo prestar atenção e é muito chata. Aí ela toma pra aula. Não sei o que, aí toma pra essa aula, sabe, umas coisas assim, né, mais pontual, ou então assim, tá usando um medicamento não estimulante, e aí a gente entra lá na segunda linha. Então, agora a gente tem no Brasil a atomoxetina, que é o Atenta, né, que ele é não estimulante. Então, tá fazendo sucesso, né? É um excelente medicamento e ele não é estimulante, então ele, pra piora de ansiedade, pra insônia, pra coisas assim, ele tem um perfil mais legal, né, e aí às vezes usa uma Ritalina ali, outra aqui, porque às vezes o Atenta não consegue fazer tudo, né? E aí... O nome é ótimo. Não, o nome Atenta. é Concerta é um nome horrível, que é o nome de um dos medicamentos. Concerta é um nome horrível. Concerta o quê? Tipo assim, eu vou ali comprar o meu Concerta, porque meu cérebro é quebrado. Agora, Atenta é um nome lindo, né? E ainda tem um H no final, que é pra ficar bem diva. Atenta. Igual o TDAH, que tem um bem H, diva, tem um atentado, entendeu? Bem diva. Né? E aí, ele tem essa característica de não ser estimulante, né? E aí, isso é, na minha opinião, na verdade, muito bom. Eu tenho prescrito muito, tenho visto bons resultados. E eu gosto do fato dele não ser estimulante por um motivo muito simples. O estimulante, ele dá energia, ele dá uma sensação de despertar, de bem-estar, liga-desliga, assim, de se sentir mais ligado, e isso independe de ter ou não TDAH. Por que pessoas que não têm TDAH gostam de tomar estimulante? Por causa dessa sensação. Nossa, é um trem horroroso, galera vai em festa e toma. É verdade. Então, Você acredita, Lu?
Nossa! E misturar isso com álcool é tragédia. O caos. E o que o Caos. pessoal faz, mistura com Caos completo. Você deve ouvir muitas Né? histórias lá na faculdade de Caos. medicina, né? Aquilo ali é um tráfico de venvança, gente. Se você ficar um dia inteiro subindo e descendo o elevador, você escuta. Ai, meu Deus do céu. Muito engraçado. Aí, né, o que eu não gosto disso, Uhum. né? Das pessoas confundindo essa sensação com o tratamento. Que não é? Não é. Uhum. Qual que é o objetivo do tratamento? É diminuir as vozes da minha cabeça, dar mais organização pro pensamento, trazer mais atenção, mais direcionamento do foco para onde que ele vai. Uhum. Então, esse é o objetivo do tratamento, que a pessoa consiga implementar melhor as estratégias não farmacológicas. Esse é o objetivo do tratamento. Não é dar energia, disposição, etc, né? E aí, às vezes, a pessoa, ela sente falta da energia e da disposição, ainda que ela esteja tratada. Uhum. Então, eu não gosto muito disso. Outro Talvez dia eu pode ter vi uma dificuldade de tirar o medicamento. de tirar o medicamento, né? Então, outro dia eu Porque vi uma... pode chegar no momento que tira, né? Não é uma coisa ad eterno. eu falo muito também disso, assim. TDAH é uma forma de funcionar. É um transtorno? É um transtorno porque gera transtornos. Mas é uma forma de funcionar. Então, a pessoa, ela não tem, ela é TDAH. Ela não tem, ela é TDAH. E aí, pode ser que ela chegue no momento da vida que a coisa tá tão organizada, tá tudo tão alinhado, todos os hábitos, etc, que ela fala assim, vamos tentar sem remédio? Eu falo, vamos, por que não? Né, vamos tentar e tal. Essa semana eu atendi uma paciente assim, né, bem jovem, estudante de medicina, um quadro um pouco mais leve, né, nem era estimulante que ela tava tomando e tal, e ela quer tentar mais as estratégias não farmacológicas. Eu falei, joia, ótimo, vamos tentar. Perfeito, né? Pode ser que no momento a vida mude, e aí vire um caos novamente, e aí precise do remédio. Ela sabe o caminho de volta. Exato. Então, o que eu não gosto do estimulante é isso, essa falta que as pessoas sentem do liga e desliga, né? Então, outro dia eu vi uma influencer, que agora tem muitos, né? Influencer com TDAH, com autismo. Muito. É um mundo, Né? Lulu. É. Igual tem o mundo fitness, o mundo da corrida, o mundo da musculação. Tem Tem o o mundo mundo do TDAH. Tem o mundo. E aí eu vi uma falando assim, eu não gosto muito do remédio X porque eu não senti nada. E aí eu, opa, esse não senti nada, e eu não segurei, fiz um comentário, fiz bem bonitinho, assim, Aí eu amo né? os comentários. Não me segurei, né, nesse, e falei sobre isso, né, sobre essa Boa. coisa do não sentir nada. Você falou? Não é o sentir, não é sobre o sentir, Uhum. né, é sobre prestar atenção como que tá a minha cabeça. Sim. Não é sobre o que eu senti ali momentaneamente. Mas uma coisa interna do que a forma como você age. Exatamente. Não é a coisa do... olha como eu senti uma disposição. Não é sobre isso. Porque sobre aí você toma um café, ué. Aí o pessoal vai usar pra treinar. Tem gente que usa pra treinar, Oh, meu inclusive. Deus, pronto. Então, assim, não é sobre isso. Então, isso me preocupa um pouco. Então, por isso que eu gosto muito dos não estimulantes, né? Agora, o estimulante, quando bem indicado e bem usado, realmente é uma coisa, assim, faz muita diferença. Tem uma paciente minha que falou que a primeira vez que ela tomou Venvanse, ela chorou de emoção, porque ela falou, eu nunca tinha percebido a minha cabeça tão silenciosa Que isso? na vida, assim, ela, tipo, chorou. E tem paciente Tipo que não assim, meu gosta. Deus, é assim que as pessoas são? E tem paciente que não gosta. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele se sente apático, ele não gosta, ele sente um pouco, ele é como se ele respondesse tão bem ao tratamento, que a hiperatividade dele sossega tanto que ele não gosta. Ele sente falta de um pouquinho de hiperatividade ali, não gosta. Engraçado, né? Por isso que não existem regras dos medicamentos, né? Cada pessoa é pode ser até que você nem precise, pode ser que, né, que você precise urgentemente. Vai depender de cada caso. Então, é muito legal passar essa informação, porque eu tenho certeza que muita gente aí já quis tratar no passado, talvez tentou com estimulante, viu que não deu certo e ficou ali sem ter pra onde ir. E hoje não, né? Com o medicamento novo chegando e também com, né, profissionais atualizados e novos aí, e não que você entendeu, né? Assim, atualizados.
atualizado. Novos também, gente, é pessoa jovem. Jovem. Que a gente tava entendeu? conversando, né, antes de conversar, que o estereótipo do médico era diferente na minha cabeça. Era uma pessoa velha com cabelo branco, com ali o cabelo bagunçado, um óculos meio doido. Redondo, Redondo, assim, e tal. Esse era o estereótipo que eu tinha, né? E certamente não é esse estereótipo da Maria Raquel. Não, definitivamente não. Eu nem pareço muito doida, né? Nem um pouco. Nada. E aí, já caminhando pro final, a gente vai fazer uma brincadeira que a gente sempre faz com os convidados. Que eu acho que o TDAH vai dar bem. Vai ser legal. Vai ser legal. É um bate-bola. A gente vai te mandar e você vai responder o que vier primeiro na sua cabeça. Tá. Nossa, meu Deus. Tá. Segura a impulsividade. Que eu falei. Ó, uma comida. Ceviche. Ó. Olha. Uma bebida. Menor ideia. Qualquer coisa que vem. Cerveja? É bom. Muito bom. Muito Podcast ficha, bom. né? Por que não cerveja? Um lugar. Minha casa. Oh. Um hobby. Dança. Ó, qual dança? Eu fui bailarina. Ai, que lindo. Não sou mais por questões relacionadas ao tempo e que Motivos eu não óbvios. tenho mais na vida. Mas até antes da pandemia eu ainda dançava. Ai, que lindo. Eu gosto. Uma pessoa. Meu marido. Oh. Um filme. O Dia Depois de Amanhã. Um Qual livro. Qual que é esse filme? É o que tudo congela. Dia Depois de Amanhã. Acho que eu já vi o trailer assim, mas eu não assisti. É um filme que toda vez que passa, por algum motivo eu assisto. Vou ver depois. Eu gosto dele. Mas tem um filme melhor que eu pensei aqui agora. Qual? É Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, já que a gente tá falando de TDAH. Tudo ao mesmo lugar ao mesmo Tudo tempo? em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Meu Deus. É um filme muito doido, gente. É um filme que não dá pra assistir ele no sentido literal dele, não. Ele é muito doido. Ele tem uma moral da história bem legal, mas ele é muito doido. Gosto. Eu gosto. Quero ver, porque o humor é um pouco ácido. Tudo em todo lugar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, esse filme é um filme que eu achei que tem uma moral da história bem legal. Então fica aí, vamos ver. Um livro. Harry Potter. Um sonho. Um objetivo, uma meta. É um sonho. O TDAH ele tem dificuldade em pensar em coisas a longo prazo. Isso é real. Eu acho que eu não tenho nenhum grande sonho. Falar assim, olha, que grande sonho que eu tenho. Eu acho que eu tenho um rumo. Né? Meu rumo é ser uma boa profissional. Ser uma boa profissional. Continuar com o meu casamento lindo e maravilhoso como ele é. E seguir uma vida tranquila, sem grandes... E vencendo o dia de cada vez. O dia de cada vez. Eu acho que... Vencendo as batalhas. Eu acho que se a gente for falar assim, um sonho é se tudo continuar como tá no rumo que tá, o meu sonho é esse, é que isso não seja interrompido. Pronto. Legal. Isso é lindo, eu amei. Não, sonho, não tem sonho, tem um rumo. Essa é a coisa mais real de todas. Porque as pessoas pensam um sonho uma coisa tão grandiosa. Fica romantizando. Romantizando. Qual é o seu rumo? Tem um rumo, tem um norte. É isso. Um medo. Tem alguma deficiência, assim, que me incapacite. Eu tenho muito medo de... Eu sou uma independente patológica, eu sempre falo isso. Eu tenho uma necessidade muito grande de ser independente. Então, eu tenho muito medo de ficar dependente por alguma razão. É um grande medo que eu tenho. Alzheimer, assim, uma coisa? Porque você trata isso também, coisa, né? Qualquer coisa. Alzheimer, eu acho que até eu tenho menos medo, porque as pessoas com Alzheimer, elas não têm muita percepção, às vezes, do problema. Mas uma incapacidade mais permanente, sei lá, por exemplo, uma deficiência visual, uma coisa que realmente interrompa uma coisa, assim, é um medo muito grande que eu tenho. Mas você assim. devia parar de esquiar. Já foi esquiar, ela rompeu o ligamento. Não, mas rompeu o ligamento do joelho, gente. Tá aqui rompido o meu ligamento. Então, hobby, esquiar, gosto de esquiar. A primeira coisa que eu perguntei pro médico lá na montanha foi, mas ano que vem vai dar pra eu esquiar de novo? O meu joelho todo fora do lugar. Meu Deus! Ele não está operado ainda, mas tá indo bem, tá tudo certo, não tem problema. As pessoas que esquiam, elas só dá errado porque elas saem da pista, vão pra montanha e se estrepam nas pedras e nas árvores. Então fica aí o aprendizado, não vai pra outra montanha. Quem fica na pista, rompe um ligamento, tira uma articulação do lugar, mas dá pra viver. Não, fica tranquilo, então.
É uma prioridade? Infelizmente, é o meu trabalho. Eu falo infelizmente, é que eu sou millennial, né, gente? Millennials foram ensinados que o trabalho É o mais importante é o mais importante da sua verdade. vida. Eu sou programada psiquicamente pra colocar o trabalho em primeiro lugar. Nós E eu acho somos. que isso é infelizmente porque não deveria ser, né? Eu não sou infeliz desse jeito, não. É. Não me faz infeliz porque eu gosto muito do meu trabalho. Mas continua sendo meu trabalho, é cansativo, não é o meu lazer. Mas né? eu acho melhor do que a geração que tá vindo aí. Não sei qual que é o número, Z? letra Z, que é tudo sobre o descanso. Não, eu acho que não pode ser tudo sobre o trabalho nem tudo sobre o descanso. O meio termo no é meio legal, termo né? ali, É. Seu podcast favorito? Fit Clubcast! Arrasou, demais. Ei, então, nosso presente pra você tomar o seu estimulante não medicamentoso. Vamos ver. Que dá pra tomar. Agora eu descobri, gente, assim, eu não sem fazer propaganda de nenhum whey, assim, né? Mas já fazendo, Não pode fazer. eu descobri que o whey de cacau da Essential, Aham. ele tem um gosto mais de cacau em pó, né? Ele não é Tem. muito doce. É. Aí eu tenho uma dificuldade muito grande de comer de manhã. É como se a minha alma não tivesse feito download ainda. Aham. Aí, o que eu descobri? Eu coloco o whey da Essential com um pouco de leite, um pouquinho de café. Aham. Cappuccino. E aí eu faço, e aí fica super gostoso. Agora eu vou Fica fazer uma nessa delícia. caneca Vai aqui, fazer, ó. vai ficar muito bom. Que aí é isso. Aí a pessoa tá tomando whey de café da manhã. Mas é o que eu consigo, porque eu não consigo comer ovo, É, frango, nada tá dessas bom. coisas de manhã. sabe por quê? Porque você é ecto. Eu sou E é ecto. ecto. Ecto, você é alta, você é longilínea. Então você tem uma tendência a ter menos apetite que a maioria das pessoas, principalmente de manhã. Agora à noite eu viro uma draga. É bem ruim. É isso também. Talvez se fosse menos draga à noite, você ia conseguir acordar com mais Talvez isso apetite. também. Mas isso não é um problema. A não ser que a draga esteja comendo coisas. Boas. Não, coisas boas, sempre coisas Draga é boas. muito bom. Sempre coisas boas. Mas é muito engraçado, porque agora que eu fui esquiar, né? Aí é outro fuso horário, né? Aí eu acordava de manhã, meu corpo demorou pra entender o fuso horário. Que eu acordava de manhã com fome. Não, Porque, você tinha que comer. porque aqui já era tarde, né? Aí eu lembro que eu falei assim, gente, meu corpo não tá entendendo que é de manhã. Porque geralmente eu acordo de manhã assim, pãozinho com queijo. Quando eu acordo mais tarde, fim de semana, né? Aham. Pãozinho com queijo, isso aqui. Aí lá no negócio tinha tomate. Tomate! Tipo, 8 horas da manhã. Não passa, será que tem um arroz? Aí eu acho que meu corpo não entendeu que tá de manhã ainda. Por isso que eu tô com fome e querendo comer um tomate. Entendi. Mas adorei. Aí eu vou tomar o meu whey de manhã. Isso! Bem quentinho, gostosinho. Isso. A canequinha Depois do eu vou te dar uma de brilho também, que é mais sua cara. essa de mais brilho, gente. diva. E ela tem uma textura. E eu que sou a louca Tem. das texturas. Olha o TDAH. Eu achando que ela tava vazia. Derramei. Eu acho que esse podcast vai ser um carinho pra quem tem TDAH. Que ele vai pensar, nossa, Gente, não, eu vou ter que sozinha. levantar. Olha o que eu fiz. Ai, meu Deus. Ainda bem que é água. Isso. Então tá vendo, você que tem TDAH, olha, você pode ter esperança, entendeu? Tem uma luz no fim do Gente, você túnel. pode ser o que você quiser, entendeu? Você pode ser nutricionista, você pode ser Você psiquiatra. você pode ser o que você quiser. O que você TDAH quiser. não te limita. Talvez você vai tomar uns arranhão, vai, né, tomar uns tombos, vai sujar a roupa, mas vai dar Vai tudo derramar certo. umas águas aqui, vai quebrar uns nossos negócios. Mas, então é isso, mulher. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Muito obrigada, doutora Ari. Foi Raquel. ótimo. Foi perfeito. Eu que agradeço o convite, vamos fazer mais. A gente podia depois misturar com o mundo fit, né? Nossa, certeza. pois é, a gente até iria fazer isso hoje, só que o TDAH não deixou. O TDAH foi muito, né? Muitas coisas. Então a gente deveria, então, numa próxima oportunidade, Chamar uma entender- pessoa que também não tem, que aí vai ficar, ficou duas contra uma. e entender Perdi a como batalha. que o TDAH, né? Como que o TDAH às vezes interfere nessa parte fit, né? E Aí, como ó. que isso atrapalha. A Porque gente vai Legal. pode falar disso. atrapalhar. Sim. Então até o próximo episódio. Um beijo!